Eu quero que você roube, claro, nos treinos. E nesse vídeo eu vou te trazer isso na prática, como funciona. Salve, salve galera! Laércio Refundini na área. E se você é novo aqui, muito prazer. Se você já é da patota, chega junto, deixa o like e manda um salve aí nos comentários. Galera, você que já acompanha o trabalho e não é inscrito aqui no canal, puta, isso faz uma diferença grande pra gente. Então, se você puder fazer esse favor, já se inscreva aí, que é nóis. Esse vídeo eu vou falar de roubo. E aí, na verdade, eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre roubo, mas eu fiz um vídeo mais teórico. Como vocês assistiram e geraram algumas dúvidas, vários comentários a respeito, decidi então vir aqui e fazer um vídeo prático para demonstrar e explicar para vocês ponto a ponto desse roubo, como é que pode ser feito e como você pode se beneficiar dele. E é isso mesmo, você pode se beneficiar dele, você pode também se machucar. O que vai determinar se você vai se beneficiar ou se machucar é a forma com que você faz e a frequência com a qual você faz. Mas vamos ver meio que na prática tudo isso, como é que funciona? Vamos entender o seguinte antes disso. Quando a gente fala de roubo, a gente está falando de uma compensação. E essa ideia de compensação é minha. Eu penso em compensação por quê? Porque você está fazendo algo, você começa a não conseguir mais continuar a fazer e aí você compensa de alguma forma, fazendo assim com que você consiga continuar a fazer. Complicou? Vamos pensar assim, ó. Esse algo que você está fazendo é a movimentação em si. Principalmente a parte concêntrica do movimento. Que parte que é essa, Lércio? É a parte que você faz mais força. Então, o que a gente pode pensar? Quando você está fazendo exercícios de bíceps, que você faz força para subir, a gente está pensando exatamente, essa é a parte concêntrica. Você está subindo. Parte mais difícil, como eu disse. A parte excêntrica, ela é mais tranquila, você só controla, é mais fácil. E então, quando a gente fala de falha, na grande maioria das vezes a gente está se relacionando à falha concêntrica. Existe falha isométrica, falha total, que é a falha excêntrica, mas não é o ponto desse vídeo. Vamos se ater aí à falha concêntrica. Se falha a parte concêntrica, é porque você não conseguiu mais fazer a parte concêntrica. Lembra que eu falei? Você está fazendo algo e aí você não consegue fazer mais? Então começam as compensações. Formas que o seu corpo cria de continuar a fazer isso. Então, várias formas são possíveis. E aqui a gente vai lançar mão basicamente do balanço, que aí muitas vezes você vai entender isso como roubo. Por exemplo, você está aqui numa rosca direta e aí você começa a fazer um balanço com o corpo, proporcionando assim uma compensação. Mas eu quero demonstrar isso para você para ficar mais fácil. E aí, lógico, você se beneficiar disso. Se beneficiar não só com a fase concêntrica sendo ali ajudada, mas judiando da fase excêntrica, porque é isso aí que vai gerar mais estímulos para a sua hipertrofia. Vamos ver. Então eu estou aqui com uma barra e aí eu vou fazer uma rosca direta, normal. Como eu disse, existem várias formas de você criar compensações. Você movimentar ombro, você levantar trapézio, afastar cotovelo. E eu não quero que você faça nenhuma delas. Eu quero que você fique perfeitamente no movimento. E aí depois a gente vai colocar o balanço, que é como se fosse um impulso. Tudo bem? Então, ó, movimento perfeito. Cotovelo bem posicionado. E aí eu não vou ficar falando de movimento, porque tem uma porrada de vídeo aqui que eu já ensinei tudo isso, né? Qual é a ideia? Vou imaginar que, ó, não consegui mais. O que eu faço? Eu crio um balanço no corpo para fazer com que a barra suba. É só na subida. Na descida, eu vou fazer o movimento normal. Eu posso até fazer um movimento mais lento para intensificar exatamente a descida. Então eu dou um impulso, seguro. E aí eu aproveito bem a descida. Percebe? Não é simplesmente ficar balançando.
de uma forma completamente descontrolada. Isso não vai resolver nada. Você pode se machucar fácil com isso aí. A ideia é você dar uma ajuda para a fase concêntrica, como se você tivesse alguém te ajudando, sabe? Então você dá um balanço e aí você aproveita a descida. Balanço, aproveita a descida. Vou fazer aqui de lado para você ver melhor. Então, ó, balanço, aproveita, balanço, aproveita. Percebe que o balanço ele aconteceu somente na subida e depois eu voltei para um movimento perfeito para aproveitar essa fase excêntrica. É isso que eu quero que você faça. Mas aqui a gente está falando somente de um exercício de bíceps, né? Como que a gente pode fazer isso em outros exercícios? Vamos ver um de tríceps agora. Chega aí. Então aqui eu tenho uma barra numa polia e aí você sabe, eu vou fazer aquele tríceps pulley. O movimento é esse, não é? Ó? Beleza. Como é que eu posso fazer para utilizar o robo aqui? Aqui eu não vou colocar especificamente balanço. Eu vou colocar outro músculo para ajudar criando esse impulso. Como que funciona? Tô aqui, ó. Falhei. Eu deixo o meu cotovelo subir e aí a minha dorsal vai jogar ele lá para baixo. E eu aproveito a subida, ó. Aí eu deixo ele subir. Se ligou? Percebe que agora o movimento vai ficar perfeito, ó. Cheguei no final. Agora eu vou movimentar o cotovelo e aí eu dou um impulso para baixo. E eu aproveito a subida. Então você viu aqui um exemplo que é um músculo fazendo esse trabalho de roubo. E aí é nesse caso aqui que eu estou falando da dorsal em si. E você viu um outro exemplo que é simplesmente um balanço acontecendo. Então, movimentação, claro, existem músculos ali envolvidos e tal, mas é mais o balanço mesmo. Se a gente pensar em lombar, em glúteo, o que seja, até o abdômen vai participar nessa ideia, né? Mas a questão é, você pode fazer isso de várias formas. Exercícios para costas, você também consegue fazer. Você coloca um balanço no seu tronco. Exercícios de ombro, balanço também no corpo e por aí vai. Só tome cuidado para alguns exercícios. Por exemplo, agachamento. Não é legal você fazer. Stiff, complicado. Você vai fazer um levantamento terra ou então uma remada. Você percebeu que eu falei de exercícios que exigem mais da sua coluna? Então, se ele já exige muito da sua coluna, você colocar uma técnica dessa vai fazer com que a exigência seja ainda maior, podendo assim ser maior a ponto de ser demais, levando você a uma lesão. Então, tome cuidado com esses exercícios. Outro ponto que é interessante que você pode fazer, por exemplo, um leg press. O robo ele vem se ajuda com a mão. Então você ajuda no seu joelho e depois você segura a excêntrica sem a mão. Também é bacana, também fica interessante. Mas aí, para não gerar dúvida na sua cabeça, vamos lá para o leg e você vai entender isso na prática. Então aqui eu estou no leg press, não vou colocar peso, acho que não precisa, você vai entender bem. Se posiciona tanto o quadril de forma centralizada, como também tome cuidado para o seu pé ficar centralizado, no sentido de os pés eles estarem com o mesmo afastamento, tudo bem? E aí eu sou bem metódico quanto a isso, né? Eu conto até as bolinhas da plataforma, sabe? Para ver se tem o mesmo número de bolinhas de um lado que do outro. É a questão, você está lá no seu exercício normal. Ah, detalhe. Lárcio, eu tenho dúvidas de como que eu faço o leg. Se o pé é mais para cima, se o pé é mais para baixo, joelho, quadril, quanto que eu desço. Tem vídeo no canal que eu falo sobre tudo isso. É só procurar aí, tá bom? Vamos lá. Então, ó, tô no movimento aqui. Falhei. A ideia é que depois que você falha, você ajuda e aí você solta. E aí ajuda e solta. Percebe que primeiro eu tento, depois eu ajudo. O que eu vejo muitas pessoas fazendo é, já fica o tempo inteiro aqui, ó. Não, aproveita essa fase excêntrica.
E aí você vai ficar ouvindo eu falar sobre fase excêntrica, né? Lércio, mas por que aproveitar a fase excêntrica? Qual é a questão que está por trás disso? Calma aí, vou te explicar. Então vamos entender essa questão toda. Quando a gente trabalha voltado à hipertrofia, a gente precisa estar sempre buscando as formas de causar sinalizações dentro do nosso músculo exatamente para hipertrofia. Mas isso só vai acontecer por meio da famosa síntese proteica. Vamos lá, vamos entender mais. Só para você ter noção, hoje ainda não se conhecem todas as formas, todas as sinalizações de hipertrofia que existem. A ciência ainda não chegou nesse ponto. Mas uma das principais é a sinalização por meio da contração excêntrica. Então o que acontece? Quando o seu músculo recebe uma carga de forma excêntrica, ele ativa a sinalização por meio da emitória, etc e tal, que vai fazer com que o músculo se desenvolva, que o músculo fique maior. E há muito tempo atrás eu vi um cara que talvez você conheça, Paulo Musi, falando que o músculo ele não foi desenvolvido para fazer a fase excêntrica, e sim a fase concêntrica. E quando a gente vai a nível celular mesmo, entender como que funciona, efeito cremalheira e etc e tal, de actina e miosina, a gente vai ver que ele tinha razão. Por quê? Porque o seu músculo ele não suporta, ele não tem estrutura para suportar essa fase de alongamento da fibra. Então, se ele não suporta, é exatamente ali que a gente vai bater. Porque quanto menos ele suportar, quanto mais intenso for nessa fase, mais estímulo você vai estar dando para ele se desenvolver e ficar mais forte. Para que assim, no futuro, ele suporte aquele estímulo que você deu. Então, conseguiu entender a ideia? A fase concêntrica, ela te limita. A fase excêntrica, ela pode ir um pouco além. Então, a gente lança a mão dessas estratégias para você conseguir ter excêntricas cada vez mais intensas e, claro, cada vez mais estímulo à hipertrofia. Interessante toda a ideia, né? E aí nesse vídeo a gente trouxe basicamente a teoria e a prática do porquê e como o roubo é interessante para você. Top, né? Se você achou top, deixa o like. E se você curtiu o vídeo, faz o seguinte, entenda que ele só foi possível porque a Bifit cedeu espaço pra gente. Estou colocando o Insta deles aqui embaixo para você conhecer. Academia bacana, vários aparelhos tops e ó, os caras são legais, hein, meu? E lógico, eu quero muito que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É super simples, é só dar um clique, vai. Valeu, até o próximo vídeo.